Capítulo 16. Retire esse homem da cidade. Deixando o Tonete, tínhamos planejado viajar para casa seguindo o rumo da costa leste. Essa parte da África era habitada por muitos hindus, e eu sentia como um verdadeiro desafio trabalhar entre pessoas conhecidas por sua grande resistência aos esforços missionários cristãos. Tendo mantido contato antecipadamente com um pastor em Melville chamado Bob Manikin, um hindu convertido, estávamos ansiosos para aceitar seu convite para pregar o evangelho nesta difícil comunidade. Melville era uma cidade dedicada à produção de açúcar. A maior parte dos agricultores, junto às áreas mais distantes, plantavam cana-de-açúcar e a vendia a grandes usinas para o processo. Logo ao entrar na cidade, percebemos tratar-se do território hindu. Quase todas as mulheres vestiam sari e muitos animais vagueavam nas ruas. Grupos de homens olhavam com interesse nosso automóvel amarelo e ouro ao passarmos. Foi um momento de grande alegria quando encontramos Bob Manikin, embora nunca tivéssemos nos vistos antes. Sentíamos um laço de fraternidade cristã no momento em que pusemos os olhos um no outro. "Bem-vindo a Melville, irmão Tom", ele gritou. "Que alegria tê-lo aqui." Agradeci a calorosa recepção e apresentei o restante da minha família. Ficamos um pouco por ali conversando alegremente a respeito do reavivamento que tínhamos certeza Deus enviaria. Após o derramamento do Espírito de Deus em Tonete, nossa fé estava bastante elevada para Melville. No dia seguinte, Bob ajudou-nos a encontrar uma área livre onde pudéssemos fincar as estacas e estender a lona. Enquanto trabalhávamos, muitos hindus rodeavam as imediações procurando adivinhar o que estávamos fazendo. À tardinha, a cidade estava tomada pela notícia de que teríamos um reavivamento. Muitos dos cidadãos locais compareceram ao primeiro culto, mas para nosso desapontamento, apenas um punhado de hindus esteve presente. Alguns dias depois, no entanto, milagres de cura começaram a acontecer e mais hindus afluíram à tenda para ver o que estava ocorrendo. Quando alguns hindus se converteram, eu sabia que enfrentaríamos problemas. Víamos sendo atentamente observados pelos sacerdotes hindus e eles, com certeza, sentiam-se ameaçados por nossa presença. A multidão crescia mais e mais. Certa manhã, após um culto excepcional, na noite anterior, Bob recebeu um chamado telefônico de um dos sacerdotes. "Retirem este homem da cidade." O sacerdote hindu advertiu: "Se não o fizer, vamos matá-lo esta noite." E sem esperar a resposta, desligou. A cor desapareceu do rosto de Bob. Percebi que alguma coisa estava errada. "O que está acontecendo?" perguntei. "Estão ameaçando matá-lo." "Quem?" "Os sacerdotes hindus." "Mas por quê?" "Porque você está conseguindo muitos convertidos. Eles estão muito zangados. Ou você deixa a cidade imediatamente ou vão matá-lo." Essa noite foi o que o sacerdote disse. Ele estava furioso. "O que você acha que eu devo fazer?" "Talvez seja melhor desarmar a tenda e arrumar as malas, afinal você tem de pensar em sua família." Sentei-me em silêncio por algum momento, apenas pensando. "Bob", falei finalmente, "dê-me 1 hora para orar, preciso de algumas orientações." Achando um lugar onde podia ficar só, coloquei o assunto diante de Deus. "Senhor, tu me enviaste aqui nessa missão, e agora, como vês, estão me ameaçando. O que queres que eu faça?" Assim que orei, Deus me apresentou de forma evidente 2 passagens das Escrituras. "Não lhe tenho dito em minha palavra que virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus?" João 16:2. "E não lhes disse, alegre-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês." Mateus 5:12. 1 hora depois, fui procurar Bob, mostrando um sorriso alegre. "Está tudo bem, Bob", falei. "Deus me enviou aqui para que houvesse um reavivamento, e se isto custar minha vida, nós o teremos."
Naquela noite entramos na tenda como de costume e a multidão transbordava. Perto da hora de falar, senti poderosa unção do Espírito Santo descendo sobre mim. Inspecionando a multidão, notei que um dos sacerdotes hindus me fitava da entrada ao fundo da tenda. Supus ser ele o sacerdote que telefonara a Bob naquela manhã. Percebi então um homem hindu grande e musculoso de pé na porta à minha esquerda. Ele e o sacerdote trocavam olhares. Pensei bem, se esse é o homem que eles escolheram para desincumbir-se da tarefa, fizeram excelente escolha. Levantei-me para pregar sem saber se seria alvejado a tiros ou se aquele homem enorme atiraria uma faca na minha direção. Depois do culto, eu só sabia que ele estava ali para algo que não era bom. Senhor, orei em silêncio. Estou em suas mãos. Cuida de mim e glorifica teu filho Jesus. Naquela noite, verifiquei quão desejoso o Senhor estava de honrar a fé e confirmar a sua palavra. A pregação foi mais do que nunca clara e poderosa, e quando fizemos o apelo, muitos hindus vieram à frente, desejosos de receber a Cristo. O sacerdote estava sobremodo irritado. Em seguida, comecei a orar pelos enfermos. Senhor, orei em nome de Jesus, ordenando que todo sofrimento se afastasse de qualquer pessoa doente naquela tenda. Imediatamente o poder de Deus se manifestou e muitas pessoas se levantaram e começaram a louvar a Deus pela cura física. Alguns surdos voltaram a ouvir, outros aleijados começaram a pular de alegria. Enquanto o poder de Deus empolgava toda a tenda, vi de repente o homem zarrão que estava à minha esquerda voltar-se como se estivesse aterrorizado com alguma coisa, abrindo o caminho freneticamente através da multidão. Ele fugiu para a escuridão da noite. Logo depois que ele subiu, também vi o sacerdote afastar-se. Senhor, o que está acontecendo aqui? Perguntei em silêncio. Provavelmente eles foram buscar um revólver. Assoprou uma voz. Não, pensei. Aquele homem estava aterrorizado. Algo estranho aconteceu por aqui. Ele não vai mais voltar. Quando conversei com Bob mais tarde naquela noite, ele estava tão confuso quanto eu sobre o que havia acontecido. Até bem tarde conversamos a respeito. Eles não vão desistir facilmente, Bob avisou. Somos permanentemente observados. Na noite seguinte, a multidão ainda era maior. Eu esperava ver o sacerdote de novo ou um dos seus assistentes, mas se ele estava por ali, não consegui localizá-lo. Para meu desalento, entretanto, ali estava o mesmo homenzarrão hindu que permanecera na porta esquerda na noite anterior, só que dessa vez ele estava dentro da tenda. Senhor, orei em silêncio. Por que permites que ele volte? Cheguei a pensar em dirigir-me ao homem e pedir-lhe que se retirasse. Mas no caso de ele estar armado, seria perigoso. Então resolvi que era mais sábio realizar normalmente o culto como fizera na noite anterior. Depois de cantarmos um pouco, pedi testemunhos pessoais da congregação. O enorme hindu, de um salto, ficou em pé. Fuja! É uma armadilha, Bob sussurrou. Fiquei preparado para abrir-me através do púlpito no momento em que ele empunhasse o revólver. Por um rápido momento, o tempo parou. Finalmente, o homem gritou: Louvado seja o Senhor, eu estou curado. Meu coração virou água. Quase desmaiei ali mesmo. Sem ter o que dizer, coloquei-me de pé e adorei ao Senhor em línguas. Estou completamente curado, o homem prosseguiu. Ontem eu vim à reunião com más intenções, mas quando o Senhor estava orando pelos enfermos, o poder de Deus veio sobre mim e me sinto perfeitamente bem agora. Olhei para aquele homem com assombro. Qual era o seu problema, companheiro? Eu tive terríveis abscessos por muito tempo, ele respondeu, e muito doloridos. Mas ontem à noite, de pé na porta de trás desta tenda, percebi o poder de seu Jesus e senti os abscessos se rompendo. Venha para cá, falei. Quero que todos ouçam esse testemunho. Rapidamente ele veio e se colocou diante de todos. Conte-nos o que aconteceu,
Quando os abscessos se romperam, pedi com grande interesse. Fui para casa, ele respondeu. Fiquei assustado quando senti os abscessos se rompendo. E o que foi que você descobriu ao chegar em casa? Encontrei grande quantidade de sangue e de pus. Toda a minha roupa de baixo estava suja, mas a dor havia desaparecido por completo. Por isso, hoje fui ao médico na fábrica de açúcar onde trabalho e pedi que me examinassem. E milagre dos milagres, ele me disse que os abscessos estão inteiramente curados. É difícil descrever o que aconteceu daí em diante. As pessoas começaram a chorar e louvar a Deus por toda a tenda. Bob e eu enlaçamos com os braços aquele enorme hindu e o guiamos a Cristo ali mesmo. E antes de terminar o culto, naquela noite, 70 famílias hindus foram salvas. Fiquei muito tempo sob a impressão daquele culto. De fato, mesmo depois de finalmente termos regressado à cidade do Cabo, Joyce e eu continuávamos falando e comentando a respeito, e por algum tempo ainda sentíamos uma estranha ternura dominando nosso espírito.